Ao emitir uma partícula alfa, o isótopo radioativo de um elemento transforma-se em outro elemento químico com número atômico e número de massa menores. A emissão de uma partícula beta por um isótopo radioativo de um elemento transforma-o em outro elemento de mesmo número de massa e número atômico uma unidade maior. E baseado nessas informações, são feitas as seguintes afirmativas. E aí nós temos 5 afirmativas e a gente quer saber o que estão corretas. Então vamos lá, galera. Na primeira, a gente tem que, na desintegração desse elemento, você vai formar uma partícula e o elemento formado seria esse camarada aqui. E aí ele diz que essa partícula é beta. Então vamos lá. Existe o texto aqui que diz que a emissão de uma partícula beta transforma-o em outro elemento de mesmo número de massa e um número atômico uma unidade maior. Se teoricamente o candidato que estivesse fazendo essa prova não se lembrasse da característica de beta e da segunda lei da radioatividade, ele poderia ver que essa daqui está errada. Por quê? Se ao emitir beta eu tenho a formação de outro elemento, então aqui ó, eu começo com urânio e termino com urânio. Então o elemento químico é o mesmo. Além disso, ele diz que quando beta é emitida, você tem o mesmo número de massa. Então observem que a massa reduziu em 4 unidades. Então mais um indicativo que a 1 está errado. E a outra informação é que ele diz que o número atômico é o quê? Uma unidade maior. Observe que o número atômico é o mesmo. Terceiro indicativo de que a 1 está errada, tá? Então, com base nisso, a gente pode eliminar a letra A e a letra B, tá? Mas antes da gente prosseguir, vamos recordar a segunda lei da radioatividade. Então, olha só. A segunda lei da radioatividade, então, vamos supor que eu tenho o urânio 238,92 e ele emite uma partícula beta. Então, tá aqui, ó. Beta é 0 e menos 1, tá? Só para recordar. Então, como o texto disse, você vai formar um novo elemento químico onde a massa não muda e o número atômico aumenta uma unidade. Então, se aquela equação fosse realmente beta, o elemento formado teria massa 238 e número atômico 93 e seria outro elemento químico, tá? Então, essa daqui é uma recordação do conteúdo da segunda lei da radioatividade. Vamos para 2, ó. Na 2, ele diz que na desintegração desse elemento, você vai formar uma partícula mais esse outro elemento. Ele diz que emite beta. Então, vamos parar para pensar, ó. Beta não muda a massa, ó. Começo com 234 e termino com 234. O elemento químico é diferente e, ó, antes o número atômico era 91 e passou a ser 92. Pô, tá certinho. Essa partícula, sim, ela é beta. Então, eu posso, sabendo que a 2 está certa, eu posso eliminar a letra E, que não coloca a 2 como certa. Então, eu estou entre a letra C e a letra D. Não sei se você está reparando que, sabendo que a minha dúvida está entre a letra C e a letra D, o que eu faço? Ou eu vejo se a 3 está certa, ou eu vejo que a 5 está certa. Em tese, a gente nem perderia tempo com a 4, né? Porque a 4 nem está ali, né? Enfim, mas vamos ver todas elas. Na 3, ele diz que a partícula alfa é composta por 2 prótons e 4 nêutrons. Então, vamos recordar do conteúdo aqui. Aqui ele não diz como é alfa. Então, o candidato, ele precisaria recordar que alfa tem número de massa 4 e número atômico 2. O que isso significa? Se o número de massa é igual ao somatório de prótons mais nêutrons, o número de massa é igual a 4. Qual é o número de prótons? Esse número aqui de baixo é o número atômico, não é isso? Que é representado por Z. E o número atômico é igual ao número de prótons. Então, se eu tenho número atômico 2, eu tenho 2 prótons. E quantos nêutrons eu tenho? Para resultar em 4, tem que ter 2 nêutrons. Então, alfa possui 2 prótons e possui 2 nêutrons, tá? Quando ele diz aqui na 3 que a partícula alfa é composta por 2 prótons, aqui está certo. Quando ele diz 4 nêutrons, aqui está errado. O correto é que tem 2 nêutrons. Então, a 3 não está certa e a gente já chegou na alternativa correta. Mas, ainda assim, vamos ver porque a 4 está errada e porque a 5 está certa. Então, se liga, ó. Uma partícula beta tem carga negativa e massa comparável à do próton. Galera, a 4 está errada porque o seguinte, o próton, ele tem número de massa 1 e ele tem número atômico 1, né? Por que ele tem número de massa 1? Porque o próton é o próton. Então, quando você vai fazer a continha A igual a P mais N,
N. Então, tipo assim, o próton, qual é o número de massa? Então, o número de massa é igual ao somatório de prótons, que é 1, com o número de nêutrons. Pô, o próton é próton, não é nêutron. Então, o número de nêutrons do próton é 0, porque ele não é o nêutron, ele é o próton. Então, o número de massa é igual a 1 mais 0, o número de massa é igual a 1. Então, quando ele diz aqui, ó, que uma partícula beta tem carga negativa e massa comparável à do próton, tá errado, porque o próton tem massa igual a 1, enquanto o beta tem massa igual a 0. Então, não é uma massa comparável. Mas quando ele diz que tem carga negativa, ali tá certinho, tá? Então, a 4 cagou aqui por causa do massa comparável à do próton. E aí, na 5, ele diz assim, olha, que o urânio-238 pode naturalmente sofrer um decaimento radioativo, emitindo sequencialmente 3 partículas alfa e 2 betas, convertendo-se em rádio 226. Então, vamos fazer isso daqui primeiro fazendo alfa e depois fazendo beta, tá? Então, vamos começar aqui, ó, urânio-238, 92. Então, como ele disse, vai emitir 3 partículas alfas, que é 4 de número de massa e 2. Então, ó, conferindo aqui, ó, 3 alfas. Então, o que vai acontecer? Ao emitir 3 alfas, eu vou formar um elemento químico do tipo X, que qual é o número de massa? Então se liga, olha, como eu tenho 3 alfas e cada alfa tira 4 da massa, que vem ser a definição da primeira lei da radioatividade, né? Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que daqui, eu vou ter que fazer 238 menos o quê? Menos 12. O que é 12? É porque são 3 alfas, né? 4, 8, 12. 238 menos 12 vai dar o quê? Vai dar 226. Então o elemento X formado é 226. Então se liga, ó, cada alfa tira 2 do número atômico. Então aqui eu vou ter 6, né? Então eu vou ter 92 menos 6, que vai dar o quê? Vai dar 86, né? Então o X ele vai ter número atômico 86. Aí o que eu vou fazer? Esse camarada, o X 226, 86, como a questão disse, né? Vai emitir também 2 betas, que é 0 menos 1. Então se liga, ó, será que vai ser rádio? Então eu vou colocar o Y aqui e aí o resultado que sair a gente compara com o que está lá, tá? Então não vai alterar a massa porque é 0 e como cada beta aumenta em uma unidade, 2 betas vão aumentar 2. Então aqui eu vou ter 88. Será que é igual ao que está lá? 226,88? É, 226,88. Então a 5 está certa e aí, mais uma vez, comprovando que a D está correta, beleza? Então essa daí é a resolução da questão de número 43, envolvendo a primeira e a segunda lei da radioatividade.